Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos meses, o bolsonarismo sofreu demais nas redes, sempre na defensiva, principalmente por conta da CPI da Covid, as críticas à atuação do governo na pandemia e as denúncias de corrupção no Ministério da Saúde, né? Também uma crítica muito forte ao papel dos militares dentro do governo, as notas de ameaças à democracia e as falas do presidente contra o sistema eleitoral. Por causa disso, as pesquisas de opinião mostram o governo cada vez sofrendo mais. Mas numa questão específica, o governo conseguiu e os governistas conseguiram sair da defensiva e ir para a ofensiva. Foi com o presente que eles ganharam de parte da esquerda, que insiste em defender o regime cubano, que não tenha dúvida disso, ditatorial, né? Quando se tem protestos de rua e há repressão e há também o corte da internet, por exemplo, para que as pessoas se manifestem, isso está muito claro, está muito dado que é uma questão de um governo autoritário que quer se manter no poder a todo custo, sem qualquer chance de que haja renovação, né? Por causa disso, a gente tem anos e anos, primeiro passamos décadas com a mesma família e agora com o comando do Partido Comunista. Isso não tem nada a ver, simplesmente, não é exatamente por conta do regime e da ideologia que se tem no país A ou B, né? Há ditaduras de esquerda, como em Cuba, há ditaduras de direita, como na Arábia Saudita, há regimes totalmente autoritários de esquerda, como na Venezuela, e há regimes autoritários de direita, como estamos vendo na Hungria, né? A diferença é que, em alguns deles, essa é uma ditadura escancarada. É o caso de Cuba, é o caso da Coreia do Norte, por exemplo, é o caso da Arábia Saudita. E há países em que há uma tentativa de fazer parecer que estamos diante de um país livre, embora haja regras que permitam que o mesmo governante, o mesmo grupo político se mantenha no poder indefinidamente. É o caso da Venezuela, é o caso também da Hungria, quando as regras eleitorais são modificadas de modo a impedir que a oposição ganhe as eleições. E a gente não pode defender a liberdade aqui no Brasil, criticar a ação de alguns grupos nas Forças Armadas de soltar nota para intimidar os poderes, etc. e tal, e ao mesmo tempo defender regimes autoritários. No caso específico de Cuba, tudo bem se discutir a questão do embargo internacional à ilha, que realmente prejudica muito a população e não tem o papel de tirar a ditadura do poder. Nós estamos há décadas com o embargo econômico, tornando a população sofrendo, né, com a falta de insumos, principalmente agora no caso da pandemia, remédios, etc. e tal, respiradores, mas você criticar o embargo e defender que o embargo seja derrubado não pode ser automaticamente uma defesa de um regime que é autoritário. É possível você ser contra o regime, uma ditadura, e isso é uma premissa, você precisa ser, e ao mesmo tempo defender a soberania do país e a possibilidade de que ele receba insumos, etc. e tal. Se o embargo fosse suficiente para derrubar a ditadura em 2, 3 meses, e o povo cubano não sofreria tanto, né? Isso é uma questão. Agora, como eu disse, você não consegue ser ao mesmo tempo um defensor da liberdade no país e defender uma ditadura, um regime autoritário no exterior. Isso me parece ser um equívoco de parte da esquerda que ainda está presa a uma lógica de Estados Unidos versus União Soviética, de Guerra Fria, que já acabou há muito tempo, né? Você tem países com governos de esquerda e de direita que são muito mais livres e que permitem que a população se manifeste, né? E faz todo sentido que seja assim. Defender e aí manter essa defesa atrasada de uma ditadura me parece que presenteia o bolsonarismo porque permite que o debate seja devolvido para essa coisa de que queriam instalar uma ditadura comunista no Brasil, etc. e tal, que é o que o bolsonarismo tem feito desde as eleições de 2018. Parece um erro da esquerda que está sendo cometido mais uma vez nesse episódio aí de Cuba. Um abraço para vocês e até mais.